Pessoal, hoje o assunto ele é um tanto quanto delicado, mas ele é muito importante, sobretudo nesse momento que a gente está conversando. Hoje eu quero contar para vocês o dia em que o meu preto velho me mostrou o quanto eu ainda carrego dentro de mim o racismo e o quanto o racismo é estrutural na nossa vida. Então vamos lá, pessoal. Meu nome é Gilberto Mello, esse é o nosso canal Umbanda para Todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero contar uma historinha para vocês, mas é uma historinha que eu acho que ela é muito importante. Lembrando que não é o meu local de fala falar de racismo, pelo menos não enquanto vítima desse racismo, né? Eu identifico que a pessoa que é parda, que é branca, ela tem uma vantagem, digamos assim, de certa forma, em vários aspectos, e vocês vão entender ao longo da semana, ao longo desse vídeo, sobre o que eu quero dizer para vocês sobre racismo estrutural. Eu nunca me considerei uma pessoa racista, eu nunca tive problemas com relação à cor de ninguém, tá? De verdade, assim, eu nunca, desde muito cedo, desde muito criança, e eu acho o racismo, o preconceito, uma das piores facetas do ser humano. Ela vai de contra os princípios de Umbanda, inclusive, que falam de igualdade. Né? A Umbanda ela surge dentro de um aspecto de preconceito. As pessoas, o centro espírita não aceitava a manifestação do caboclo das sete encruzilhadas, ali através da mediunidade do pai Zélio Fernandino. A Umbanda, ao longo de todo esse processo e até hoje, ainda sofre preconceito pela maioria das pessoas e seus adeptos, né? Por consequência. Então a Umbanda ela realmente sofre de certa forma essa coisa do preconceito. E existe até um racismo no preconceito à Umbanda. A Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda são religiões de matriz africana, né? Então a gente já vê um descaso, um preconceito com religiões que tenham em seu berço, em sua formação, muito da cultura tribal africana, que foi trazida pelos negros escravos. Mas isso é assunto para outro momento. Eu me recordo na nossa última reunião de Omolu, que aconteceu no ano de novembro de 2019, devido ao Dia dos Mortos, né, no dia 2 de novembro, a gente dedica o mês de novembro ao culto aos ancestrais, ao culto ao Baluayê, ao Mulu, a Nanã, e eu estava dirigindo uma reunião, a reunião era de Omolu. E fui explicar para as pessoas, para os filhos, né, para os convidados, quem era o Omolu, sua fatoração, contei algumas lendas. E eu contei uma lenda onde Omolu e Oxum tiveram um relacionamento. Onde Omolu, ele se apaixonou por Oxum e Oxum se apaixonou por Omolu. E eu fui exemplificar que Oxum era uma mulher belíssima, né? Ela era muito linda, maravilhosa. E mais ou menos como se a Gisele Bündchen estivesse se banhando na cachoeira. Por baixo da palha da costa, o Omolu era um homem lindíssimo, era um homem que chamava a atenção, né? Por mais que ele fosse coberto com a palha da costa, ele era muito lindo. É mais ou menos como se o Caio Castro tivesse ali debaixo da palha de Omolu. Agora contando, eu percebo o grande equívoco do que eu falei, do que eu fiz nesse momento. Porém, naquele momento eu não tinha essa compreensão. Talvez você já tenha entendido o meu erro nessa altura. Se não, assiste o vídeo até o final. Se você entendeu, comenta aqui embaixo. E aí, como terminou a parte de explicação, a gente fez a ritualística e fomos para os atendimentos. E a primeira linha, obviamente, que se manifestou, foi a linha dos pretos velhos, que é uma linha que é sustentada por Omolu. E aí o maravilhoso pai Cipriano, né, incorporado em mim, foi fazer o seu atendimento. Eu sou um médium semi-inconsciente. Eu sou um médium semi-inconsciente. Essa minha semi-inconsciência, ela é muito gradual. Em alguns momentos a minha consciência, ela amplifica, em alguns momentos a minha consciência, ela se apaga, tá? Depende muito de algo que eu preciso aprender. Se eu preciso aprender algo que o preto velho está falando, ele me desperta um pouquinho. Se ele não quer a minha consciência naquele momento, ele me apaga mais e aí eu não recordo. E de repente eu estava nesse processo de transe profundo, não lembrava do atendimento, até que a minha consciência foi chamada de volta, né, dentro desse processo, e eu estava vendo o atendimento do pai Cipriano para uma moça. Eu não sei o que levou esse motivo, eu não sei o porquê, de repente ele estava falando de racismo, né?
para essa pessoa que estava sendo atendida por ele. E ele virou e falou assim, e eu estava ali consciente, imagina que eu estava ali do lado vendo a cena. Ele virou igual o meu cavalo. O meu cavalo, ele nunca foi um homem preconceituoso, mas ele carrega dentro de si o preconceito. Hoje, nessa mesma reunião, nessa mesma lua, ele foi buscar referências de beleza para exemplificar os orixás e ele buscou pessoas brancas e loiras, os olhos azuis. Eu não tenho certeza se eles são... Eu sei que o Caio Castro é moreno, a Gisele Bündchen eu acho que ela é loira, mas eu realmente agora me foge aqui. Mas é aquele arquétipo de beleza que inconscientemente a gente traz pra gente. Do homem sarado, de pele clara, de olhos claros, da mulher loira, de olhos claros, de pele clara. Para falar dos orixás, minha filha, né, parafraseando o Preto Velho, e falar de beleza, ele foi buscar lá entre os brancos essa tradição. Sendo que ele é sacerdote, ele trabalha dentro de uma religião que foi trazida pelos negros, sabe? E ao exemplificar os orixás que são negros na tradição, ele foi referenciar no branco. Então o que o meu cavalo enxerga como bonito, de fato? Essa história eu quero contar para vocês, até me expondo um pouquinho, né? Não é o meu local de fala, mas ali eu aprendi uma grande lição com o pai Cipriano. Né? E a gente vai amadurecendo e vai entendendo que o preconceito é muito mais do que um ato que a gente visualiza muito escancarado, que ele existe ainda numa escala subjetiva, sabe? Ele ainda existe de uma maneira muito estrutural. A nossa sociedade, desde muito cedo, ela nos induz o que é beleza. Então, inconscientemente, o que a gente acha que é belo, a gente não necessariamente o é. Nós somos educados. A beleza, ela é educada para as pessoas, tá? Por isso que cada cultura ao longo do tempo enxerga o belo de uma outra forma. Mas então a gente entende que a gente ainda é preconceituoso, que a gente ainda carrega isso. E é bom a gente ver isso. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu me identifico com uma falha de caráter, eu posso trabalhar. É como os alcoólicos anônimos. Enquanto eu não entender que existe um problema ali, eu não consigo atuar. E é a partir desse momento, a partir dessa lição que eu aprendi com o pai Cipriano, eu entendi que o preconceito está aqui, está estruturado e ele se manifesta às vezes sem mesmo que eu veja. Então, nesse momento onde tem se discutido muito a questão racial, onde a gente está dizendo que as vidas negras importam, sim, elas importam, e elas não importam só no caráter de sobrevivência física, mas elas importam no caráter de vida. Tá? Vida pura, vida plena, vida em abundância. Tá? Não é só, a gente não tem que combater só o racismo no aspecto de destruir da morte física, mas trabalhar o racismo também que impede essas pessoas de ascensão social, de acesso à cultura, de acesso a várias coisas, a vários posicionamentos. Tá bom? Então eu queria compartilhar isso com vocês, gostaria que vocês meditassem um pouquinho sobre as minhas palavras, tá bom? Quero agradecer a cada um de vocês que me assistiram. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like aqui abaixo, comenta o que vocês acharam, comenta se vocês já viveram alguma experiência parecida e a gente se vê no próximo vídeo. Muita luz, muita paz e muito equilíbrio sempre.